Jack Reynolds, um veterano dedicado, sempre foi um homem de resistência e força, tendo servido seu país com honra. No entanto, o seu percurso sofreu uma reviravolta quando regressou a casa, pois teve de lidar com as cicatrizes invisíveis da guerra. O peso das suas experiências fê-lo sentir-se, muitas vezes, isolado e sobrecarregado, lutando para encontrar o seu lugar num mundo que parecia ter seguido em frente sem ele. Foi durante este período difícil que a vida de Jack mudou para sempre quando ele conheceu Rex, um pastor alemão espirituoso, com uma lealdade inabalável e uma capacidade inata de sentir a agitação emocional de Jack. A ligação entre eles foi imediata e profunda, como se estivessem destinados a encontrar-se. Rex tornou-se mais do que um simples animal de estimação. Era um companheiro que compreendia Jack de uma forma que as palavras não conseguiam exprimir. Juntos, embarcaram numa viagem de cura, em que cada dia trazia novos desafios e triunfos. A ligação que criaram não era apenas uma questão de companheirismo, era uma tábua de salvação que ajudou Jack a navegar pelas complexidades das suas dificuldades de saúde mental. Com o apoio inabalável de Rex, Jack começou a redescobrir a alegria e o objetivo da vida, aprendendo a abraçar o presente em vez de ser assombrado pelo passado. A sua história é um testemunho do poder transformador do amor e da lealdade, mostrando como a companhia de um animal pode proporcionar consolo e força nos momentos mais negros. À medida que Jack e Rex exploravam o mundo juntos, encontravam momentos que inspirariam qualquer pessoa que já se tenha sentido perdida ou sozinha. Quer se trate de um simples passeio no parque ou de uma caminhada pelas montanhas, cada experiência reforçou a ideia de que a cura é uma viagem que se faz melhor com um amigo ao nosso lado. A ligação emocional que partilharam serviu para lembrar que ninguém tem de enfrentar as suas dificuldades sozinho. Por vezes, as ligações mais profundas vêm dos sítios mais inesperados. A jornada de Jack com Rex não é apenas a história de um veterano e seu cão. É uma narrativa poderosa sobre resiliência, esperança e a cura que pode ocorrer quando abrimos nossos corações para o amor de um animal. A sua relação realça a importância do companheirismo, ilustrando a forma como os animais podem proporcionar conforto e compreensão que muitas vezes são difíceis de encontrar nas relações humanas. À medida que nos aprofundamos na sua história, testemunharemos o incrível impacto que Rex teve na vida de Jack, ajudando-o a enfrentar os seus demônios e a encontrar um sentido renovado de propósito. Esta história emocionante e inspiradora serve para lembrar a profunda ligação que pode existir entre humanos e animais, mostrando como essa ligação pode levar à cura e à transformação. Junte-se a nós enquanto exploramos a notável jornada de Jack e Rex, uma história que tocará o seu coração e o inspirará a apreciar a companhia que enriquece as nossas vidas. A sua viagem é uma celebração da resiliência, do amor e da ligação inquebrável que se pode formar entre um veterano e o seu fiel companheiro canino, recordando-nos a todos o poder curativo da amizade. Quando Jack Reynolds se aproximou do abrigo de animais situado no coração do Arizona, o céu estava em chamas com os tons vibrantes do pôr do sol, lançando um caloroso brilho dourado sobre as montanhas escarpadas. O sol mergulhava no horizonte, pintando as nuvens em tons de rosa e laranja, criando um cenário de tirar o fôlego que parecia espelhar as emoções tumultuosas que giravam dentro dele. Cada passo que dava no caminho de cascalho parecia pesado, carregado de memórias das suas lutas passadas e do peso das suas experiências como veterano. A beleza da paisagem contrastava fortemente com as sombras da dúvida e da ansiedade que muitas vezes lhe toldavam a mente, recordando-lhe as batalhas que travou muito depois de deixar o campo de batalha.
À medida que se aproximava do abrigo, o coração de Jack acelerava com um misto de antecipação e trepidação. Tinha passado inúmeras noites a lutar com os seus pensamentos, assombrado pelos ecos do seu serviço, e agora encontrava-se no precipício de um novo capítulo da sua vida. A ideia de adotar um cão encheu-o de esperança, mas o medo de se abrir a outro ser era assustador. Seria ele capaz de dar o amor e os cuidados que um animal de estimação merecia? Seria capaz de criar um laço que ajudasse a sarar as feridas que carregava? Estas questões pairavam na sua mente, mas o fascínio do companheirismo atraía-o para a frente. O abrigo em si era um edifício modesto, rodeado por uma vedação de arame que delimitava um pequeno pátio onde os cães ladravam e brincavam, com os seus sons alegres a contrastar com o silêncio que muitas vezes envolvia Jack. Quando atravessou o portão, o cheiro a feno fresco e o aroma à terra do deserto circundante encheram-lhe os sentidos, fixando-o no momento. A atmosfera estava cheia de energia, mas Jack sentiu uma sensação de calma tomar conta dele, como se o próprio ar estivesse impregnado com a promessa de novos começos. No interior, o abrigo estava cheio de atividade, com voluntários a tratar dos animais com cuidado e carinho. Jack viu uma menina a rir enquanto brincava com um cachorrinho, o seu riso soando como música, uma lembrança das alegrias simples que a vida pode oferecer. Naquele momento, Jack sentiu uma centelha de esperança acender-se dentro dele. Percebeu que esta visita não era apenas para encontrar um animal de estimação. Era um passo crucial no seu percurso de cura, uma oportunidade para se reconectar com o mundo e abraçar a possibilidade de amor e companhia. Enquanto percorria as filas de canis, o coração de Jack doía pelos animais, à espera de um lar para sempre. Cada cauda que abanava e cada olhar esperançoso pareciam chegar até ele, ressoando com o seu próprio desejo de ligação. Compreendeu que a adoção de um cão poderia proporcionar-lhe o amor incondicional que desejava, uma ligação que o ajudaria a lidar com as complexidades das suas emoções. O significado desta visita era profundo. Representava um ponto de viragem, um momento em que ele podia escolher sair das sombras do seu passado e entrar na luz de um futuro mais brilhante. A cada momento que passava, o pôr do sol aprofundava-se, lançando um brilho sereno sobre o abrigo, e Jack sentiu uma sensação de determinação crescer dentro de si. Este era o início de uma nova jornada, cheia de esperança, cura e a promessa de uma companhia que poderia mudar a sua vida para sempre. Quando Jack entrou no abrigo de animais, foi imediatamente envolvido por um coro de latidos e ganidos brincalhões, cada som ecoando com uma mistura de excitação e esperança. As filas de canis estavam cheias de cães de todas as formas e tamanhos, cada um a disputar a atenção, com as caudas a abanar furiosamente ao pressentirem a presença de um visitante. O coração de Jack inchou ao ver a cena, mas estava atingido por uma dor agridoce. Sentiu uma profunda sensação de perda, uma saudade do companheirismo que outrora tivera com o Rex, o seu leal pastor alemão, que tinha sido o seu amigo inabalável nos bons e maus momentos. Enquanto caminhava pelos corredores, Jack fez uma pausa para se ajoelhar ao lado de um pequeno terrier, com os seus grandes olhos castanhos, a brilhar de curiosidade. O cãozinho saltou, batendo nas grades do seu canil, ansioso por uma ligação. Jack estendeu a mão, permitindo que o cão lhe cheirasse a mão e, por um breve momento, sentiu uma centelha de alegria. Mas quando se levantou, a realidade da sua busca assentou-lhe pesadamente nos ombros. Este cãozinho, embora adorável, não era o Rex. Continuou pela fila, encontrando um labrador brincalhão que abanava a cauda com tanta força que quase derrubava a sua tigela de água, e um beagle tímido
que se encolhia num canto, inseguro do mundo à sua volta. Cada cão tinha a sua própria história, as suas próprias dificuldades, e Jack sentiu uma profunda empatia por todos eles. No entanto, a cada interação, a ausência de Rex aumentava no seu coração. Nesse momento, uma voz amiga rompeu o seu devaneio. Está à procura de um novo companheiro? Jack virou-se para ver uma funcionária do abrigo. Uma mulher na casa dos 30 anos, com um sorriso caloroso e um brilho genuíno nos olhos. Chamo-me Sarah. Temos aqui cães maravilhosos, mas acho que talvez tenha o cão ideal para si. Intrigado, Jack seguiu-a, enquanto ela o conduzia a uma secção mais calma do abrigo. Sei que te atraem as raças mais pequenas, mas acho que devias conhecer um pastor alemão que temos. O nome dele é Max, e já cá está há algum tempo. Tem uma alma gentil e muito amor para dar. O coração de Jack saltou uma batida à menção de um pastor alemão. A raça ocupava um lugar especial no seu coração, uma recordação de Rex e da ligação que tinham partilhado. Quando se aproximaram do canil de Max, Jack sentiu uma onda de emoções. O cão estava sentado calmamente, os seus olhos escuros observando Jack com uma intensidade que parecia perfurar as camadas de dor e saudade. Quando Jack se ajoelhou, Max levantou-se, com a cauda a abanar lentamente, e aproximou-se das grades, inclinando-se como se sentisse a necessidade de ligação de Jack. Naquele momento, Jack sentiu uma onda de nostalgia tomar conta dele, lembranças de Rex inundando sua mente. Lembrou-se da forma como Rex o cumprimentava à porta, do calor do seu corpo contra o lado de Jack durante as noites calmas e das aventuras que partilhavam ao ar livre. A saudade daquela companhia era palpável, e o coração de Jack doeu ao perceber que ele nunca mais teria aqueles momentos com Rex. No entanto, ao olhar para os olhos de Max, sentiu um vislumbre de esperança. Talvez este cão pudesse ajudar a preencher o vazio deixado por Rex, oferecendo um novo começo e honrando o amor que tinham partilhado. Jack estendeu a mão a Max, permitindo que o cão lhe cheirasse a mão, e nesse instante sentiu uma ligação que transcendia as palavras. Era como se Max compreendesse o peso do coração de Jack, a perda que ele carregava e o desejo de companhia. A procura de um novo amigo tinha começado e, com ela, a possibilidade de cura e redescoberta. Quando Jack estava em frente ao canil de Max, uma súbita agitação irrompeu da área adjacente do abrigo. O seu coração acelerou quando se virou para ver uma figura familiar a vir na sua direção, um clarão de pelo e energia, que lhe fez sentir um choque de reconhecimento nas veias. Ali, no meio dos latidos e da excitação, estava Rex. A respiração de Jack ficou presa na garganta e, por um momento, o tempo pareceu parar. O pastor alemão, que ele tinha amado tão profundamente, o companheiro que tinha sido a sua âncora nos mares tempestuosos da vida, estava mesmo à sua frente. A alegria surgiu dentro de Jack, dominando-o com uma onda de emoções. "Rex!" gritou ele, com a voz embargada por uma mistura de excitação e descrença. O cão fez uma pausa, as orelhas ergueram-se e, por um breve momento, Jack pensou ter visto um lampejo de reconhecimento nos olhos de Rex. Aproximou-se com o coração aos saltos, os braços estendidos, pronto para abraçar o cão, que outrora lhe enchera a vida de tanto amor e riso. Mas quando Rex se aproximou, o coração de Jack afundou-se. O cão farejou o ar, a cauda abanando hesitantemente, mas não houve nenhuma centelha de reconhecimento, nenhum salto alegre para os braços de Jack. Em vez disso, Rex parecia-o incerto, com os olhos enevoados de confusão, como se estivesse à procura de uma memória que se tivesse desvanecido no fundo. O coração de Jack despedaçou-se naquele instante. A alegria que sentira momentos antes foi substituída por um profundo sentimento de perda. Era como
se a ligação que outrora tinham partilhado tivesse sido cortada, deixando para trás apenas ecos do que tinha sido. Jack ajoelhou-se com lágrimas nos olhos, estendendo a mão a Rex, que se aproximou cautelosamente, mas manteve uma distância segura. "Sou eu, amigo. É o Jack", sussurrou ele, com a voz a tremer. Mas Rex apenas inclinou a cabeça. A sua expressão era um misto de curiosidade e desconfiança. A constatação atingiu Jack como uma onda gigante. Rex não o reconhecia. O cão, que outrora tinha sido a sua sombra, o seu confidente, era agora um estranho. Naquele momento, Jack sentiu o peso das cicatrizes que partilhavam. Ele podia ver o desgaste físico que o tempo tinha feito a Rex. O seu pelo estava emaranhado e o seu corpo apresentava os sinais de negligência. Jack também carregava as suas próprias cicatrizes, feridas emocionais das batalhas que tinha travado, tanto no campo como dentro de si próprio. Eram duas almas, outrora inseparáveis, agora marcadas pela passagem do tempo e pela dor da separação. O coração de Jack doía ao recordar as inúmeras aventuras que tinham partilhado, as caminhadas pelas montanhas, as tardes preguiçosas passadas ao sol e os momentos calmos de compreensão que não precisavam de palavras. Agora, de pé no abrigo, a ausência desse laço parecia um buraco no seu peito. Jack estendeu novamente a mão, na esperança de colmatar o fosso que se tinha formado entre eles. Rex cheirou a sua mão cautelosamente, e Jack sentiu uma centelha de esperança acender-se dentro dele. Talvez ainda houvesse uma hipótese de reacender a ligação entre eles, de recordar a Rex o amor que tinham partilhado. Mas, quando olhou para os olhos de Rex, viu a confusão e a incerteza refletidas nele. A dor da sua atual ausência era palpável, uma lembrança do tempo perdido e das memórias que tinham escapado. O coração de Jack doeu ao perceber que, enquanto ele procurava a cura, Rex tinha sido deixado a navegar na sua própria jornada de perda. Naquele momento, Jack compreendeu que o reencontro deles não seria tão simples como ele esperava. Seria preciso tempo, paciência e amor para consertar o laço que outrora fora tão forte. Enquanto estava sentado no chão do abrigo, com as lágrimas a correrem-lhe pela cara, Jack jurou fazer tudo o que fosse preciso para ajudar Rex a recordar o amor que tinham partilhado, para se curarem juntos e encontrarem o caminho de volta um para o outro. Depois de trazer Rex para a casa do abrigo, Jack sentiu-se cheio de uma mistura de esperança e apreensão. Ele sabia que a reconstrução dos laços entre eles levaria tempo e estava determinado a criar um ambiente acolhedor que ajudasse Rex a sentir-se seguro e protegido. Jack passou os primeiros dias a preparar a sua casa, transformando-a num santuário para ambos. Criou um canto acolhedor na sala de estar, com uma cama de cão de peluche, cobertores macios e alguns brinquedos que esperava que despertassem o interesse de Rex. O espaço foi preenchido com aromas familiares, uma mistura de lavanda e cedro, concebida para acalmar os nervos desgastados de ambos. Jack também se certificou de estabelecer uma rotina, sabendo que a consistência poderia ajudar Rex a adaptar-se ao seu novo ambiente. Estabeleceu horários específicos para as refeições, passeios e brincadeiras, esperando que a previsibilidade proporcionasse a Rex uma sensação de estabilidade. Todas as manhãs, Jack acordava cedo, entusiasmado por começar o dia com o seu novo companheiro. Preparava a comida de Rex, medindo cuidadosamente a ração, e depois sentava-se calmamente no chão, convidando Rex a juntar-se a ele. Mas de cada vez, Rex mantinha-se à distância, com o corpo tenso e os olhos cheios de incerteza. O coração de Jack doía ao ver isso. Ele podia ver os resquícios de medo gravados no comportamento de Rex, uma lembrança clara do trauma que ele havia sofrido. Apesar dos desafios, Jack permaneceu firme na sua
determinação de ajudar Rex a curar-se. Ele entendia que a confiança não era algo que pudesse ser apressado, era um vínculo frágil que precisava ser cultivado. Jack sentava-se muitas vezes no chão, falando suavemente com Rex, partilhando histórias das suas aventuras passadas, mesmo que Rex ainda não se lembrasse delas. Atirava um brinquedo suavemente na direção de Rex, na esperança de o convencer de brincar, mas na maioria das vezes, Rex retirava-se para o seu canto, observando-o com olhos cautelosos. Jack sentiu a picada da rejeição, mas não deixou que isso o detivesse. Ele sabia que a paciência era a chave e estava disposto a esperar o tempo que fosse preciso. À medida que os dias se transformavam em semanas, Jack começou a notar pequenas mudanças no comportamento de Rex. O cão aproximava-se ocasionalmente, cheirando a mão de Jack ou apoiando o queixo na borda do sofá, testando as águas da sua nova relação. Cada pequeno passo em frente parecia monumental para Jack, um sinal de que Rex estava a começar a confiar nele, mesmo que só um pouco. Jack comemorava essas vitórias, enchendo Rex de elogios e carinhos, reforçando a ideia de que ele estava seguro e era amado. No entanto, a viagem não foi isenta de contratempos. Havia momentos em que Rex se retraía perante movimentos bruscos ou ruídos altos, retirando-se para o seu espaço seguro, como se as sombras do seu passado se estivessem a o aproximar dele. Jack sentia uma pontada de frustração misturada com tristeza, desejando poder apagar a dor que Rex tinha sentido. Mas lembrava-se a si próprio que a cura não era linear. Era um caminho sinuoso, cheio de altos e baixos. Jack aprendeu a adaptar-se, ajustando a sua abordagem às necessidades de Rex. Punha música calma, criava um espaço tranquilo durante as trovoadas e até consultava um treinador especializado na recuperação de traumas em cães. Durante todo esse tempo, a determinação de Jack só se fortaleceu. Ele estava empenhado em ser o porto seguro de Rex, uma fonte constante de amor e apoio. Passou horas a pesquisar formas de ajudar os cães a ultrapassar o medo e a ansiedade, ansioso por se equipar com as ferramentas necessárias para a recuperação do Rex. Jack sabia que a viagem que fariam juntos seria longa e difícil, mas estava pronto para a enfrentar de cabeça erguida. A cada dia que passava, sentia uma centelha de esperança de que pudessem reconstruir a sua ligação, transformando a sua dor partilhada numa história de resistência e cura. Jack estava determinado a mostrar a Rex que estava em casa, e juntos encontrariam o caminho de volta um para o outro, um pequeno passo de cada vez. Com o passar das semanas, Jack e Rex começaram a navegar no delicado processo de reconstrução da sua relação, dando pequenos, mas significativos passos em direção à cura. Cada dia trazia novas oportunidades de ligação, e Joaquim apreciava cada momento de progresso, por mais insignificante que parecesse. Numa tarde solarenga, enquanto Jack estava sentado no alpendre, reparou que Rex o observava à distância, com as orelhas em pé e a cauda a abanar cautelosamente. Encorajado por este sinal de curiosidade, Jack chamou-o gentilmente. "Vem cá, Rex." Para sua surpresa, o pastor alemão deu um passo hesitante em frente, depois outro, até estar a poucos metros de distância. O coração de Jack disparou quando ele se ajoelhou, estendendo a mão em convite. Rex cheirou-a cautelosamente e, nesse momento, Jack sentiu uma onda de esperança. O significado emocional dessas pequenas vitórias era profundo para ambos. Para Jack, cada passo que Rex dava em direção a ele era como uma validação dos seus esforços, um lembrete de que o amor e a paciência podiam, de facto, fomentar a confiança. Ele lembrava-se dos dias em que Rex tinha estado distante, e agora, vê-lo aproximar-se
era um testemunho da sua crescente ligação. Os olhos de Jack brilhavam com lágrimas de alegria, enquanto ele sussurrava palavras de encorajamento. Bom menino, Rex. Estás a ir muito bem. Rex pareceu compreender. A sua postura relaxou ligeiramente quando se instalou ao lado de Jack, inclinando-se para ele pela primeira vez. Era um gesto simples, mas para Jack parecia monumental. Um sinal de que Rex estava a começar a baixar a guarda. Outro avanço veio durante as sessões de treinamento. Jack tinha autoestado a trabalhar diligentemente nos comandos básicos com Rex, usando o reforço positivo para o encorajar. Uma noite, quando o sol descia abaixo do horizonte, lançando um brilho quente sobre o quintal, Jack decidiu praticar o senta. Ele segurava uma guloseima na mão, demonstrando o comando com paciência e clareza. Rex observava atentamente, com a cabeça ligeiramente inclinada, enquanto processava as palavras de Jack. Depois de algumas tentativas, Rex finalmente baixou o traseiro para o chão, com os olhos fixos na guloseima. O coração de Jack acelerou de excitação. "Sim, lindo menino Rex!" exclamou ele, enchendo o cão de elogios e afeto. A alegria nos olhos de Rex refletia a de Jack aí. Naquele momento, ambos sentiram uma onda de realização. Estas pequenas vitórias não eram apenas marcos no seu treino, eram pontos de contato emocionais que aprofundavam a sua ligação. Jack percebeu que cada vez que Rex respondia a uma ordem ou se aproximava dele de boa vontade, era um passo para curar as feridas que ambos carregavam. A viagem não foi isenta de desafios, mas os momentos de progresso alimentaram a determinação de Jack em continuar a cultivar a sua ligação. Ele compreendia que a paciência e o amor eram as pedras angulares da sua relação, e estava empenhado em proporcionar-lhes ambos em abundância. À medida que os dias se transformavam em semanas, Jack e Rex desenvolveram um ritmo, uma dança de confiança que se tornava mais fluida a cada momento que passava. Davam longos passeios juntos, onde Rex começava a explorar o que o rodeava com uma curiosidade recém-descoberta, olhando ocasionalmente para Jack como se quisesse saber como estava. Jack sorria, sentindo um calor no peito, sabendo que Rex estava a começar a vê-lo como uma fonte de segurança e conforto. Numa noite particularmente pungente, enquanto estavam sentados juntos no alpendre a ver as estrelas a emergir no céu noturno, Rex descansou a cabeça no joelho de Jack. Era um ato simples, mas que dizia muito sobre o progresso que tinham feito. Jack acariciou gentilmente o pelo de Rex, sentindo a tensão que antes enchia o corpo do cão começar a dissipar-se. Naquele momento calmo, tanto Jack como Rex compreenderam que estavam a curar-se juntos, forjando um novo caminho. A ligação que estavam a reconstruir baseava-se na paciência, no amor e na compreensão partilhada de que já não estavam sozinhos nas suas dificuldades. Cada pequeno passo que davam era uma prova da sua resiliência, um lembrete de que a cura leva tempo, mas com amor e empenho é sempre possível. Tinha finalmente chegado o dia em que Jack levaria Rex ao seu parque preferido, um sítio que guardava inúmeras memórias de alegria e aventura. Enquanto Jack se preparava para o passeio, sentiu uma mistura de excitação e nervosismo a fervilhar dentro de si. Fez cuidadosamente uma mala com os brinquedos preferidos de Rex, uma tigela de água e algumas guloseimas, enquanto olhava para Rex, que estava deitado na sua cama, observando-o com olhos curiosos. O pastor alemão parecia sentir o significado do dia, com as orelhas a levantarem-se e a cauda a abanar ligeiramente, embora se mantivesse cauteloso, ainda a adaptar-se à sua nova vida com Jack. Quando saíram para o exterior, o sol brilhava intensamente, lançando um brilho quente sobre a vizinhança. Jack sentiu uma onda de nostalgia ao recordar
as inúmeras vezes que ele e Rex tinham explorado o parque juntos, os risos e a alegria que tinham partilhado. Ele abriu a porta do carro e, com uma leve persuasão, Rex entrou, embora hesitante. Jack podia ver a incerteza nos olhos de Rex, mas também notou um brilho de excitação. "Vai ser ótimo, amigo", assegurou-lhe Jack, dando palmadinhas na cabeça de Rex enquanto se instalava no lugar do condutor. A viagem até ao parque foi preenchida com um misto de silêncio e com o ocasional choramingar suave de Rex, que parecia estar a processar a viagem que tinha pela frente. Ao chegar, Jack estacionou o carro e abriu a porta, permitindo que Rex saísse. As vistas e os sons familiares do parque envolveram-nos, crianças a rir, cães a ladrar e o farfalhar das folhas na brisa suave. O coração de Jack acelerou enquanto ele observava Rex a observar os arredores, o seu nariz a tremer ao sentir os cheiros da relva e da terra. Por um momento, Rex ficou imóvel, absorvendo a atmosfera, e Jack sentiu uma onda de esperança. "Vamos, Rex, vamos!" chamou, e com isso aventuraram-se juntos no parque. Quando chegaram ao campo aberto, Jack puxou de um frisbee vermelho vivo, um brinquedo que outrora tinha sido um elemento básico dos seus passeios. Ele atirou-o suavemente, observando-o a voar pelo ar. Rex hesitou por um momento, mas depois, instintivamente, foi atrás dele, com as pernas a esticarem-se e a saltarem com uma nova energia. O coração de Jack disparou ao ver essa centelha de alegria em Rex, uma lembrança do cão que ele havia conhecido. Quando Rex regressou com o disco, com a cauda a abanar e os olhos brilhantes, Jack sentiu uma onda de emoção tomar conta dele. "É o meu rapaz!" aplaudiu, pegando no disco e atirando-o de novo, desta vez com mais entusiasmo. Os dois jogaram a apanhada durante horas, com risos e latidos a ecoar pelo parque. Jack mal conseguia conter a sua alegria ao ver Rex saltar e saltar, o espírito do cão a brilhar em cada movimento lúdico. Era como se o peso das suas lutas passadas se tivesse dissipado, substituído pela alegria pura e inadulterada de estarem juntos. De cada vez que Rex voltava com o disco, Jack sentia a ligação entre eles reacender-se, a ligação que outrora tinham partilhado a ser lentamente restaurada. Este dia marcou um ponto de viragem fundamental na sua relação. Para Jack, foi o momento em que percebeu que Rex estava a começar a confiar nele novamente, que o amor que tinham partilhado não estava perdido, mas apenas à espera de ser reacendido. Para Rex, o parque era um refúgio seguro, um lugar onde ele podia deixar de lado os seus medos e abraçar a alegria de ser um cão mais uma vez. Quando caíram na relva, ofegantes e satisfeitos, Jack envolveu Rex com os braços, sentindo o calor do corpo do cão contra o seu. Naquele momento, rodeado pela beleza do parque e pelo riso dos outros, Jack compreendeu que estavam numa viagem de cura juntos. O significado deste dia iria ressoar profundamente dentro de ambos, um lembrete de que o amor, a paciência e as experiências partilhadas podiam curar até as feridas mais profundas. Quando o sol começou a pôr-se, lançando um tom dourado sobre o parque, Jack sabia que este era apenas o início de um novo capítulo para ele e Rex, um capítulo cheio de esperança, alegria e a promessa de um futuro mais brilhante juntos. A jornada de Jack e Rex tem sido de profunda resiliência e ligação inabalável, um testemunho do poder curativo do companheirismo. Desde o momento em que Jack viu Rex pela primeira vez no abrigo, ele sabia que a ligação entre eles era especial, mesmo que levasse tempo para que essa ligação florescesse completamente. O seu reencontro inicial foi agridoce. Enquanto Jack estava cheio de alegria, a incerteza e o medo de Rex lembravam-no dos desafios que tinham pela frente. No entanto, Jack estava determinado a ajudar Rex a curar-se,
e empenhou-se em criar um ambiente seguro e amoroso. Enquanto passavam os primeiros dias juntos, Jack concentrou-se em criar confiança. Preparou a casa deles com cuidado, estabelecendo rotinas que dariam a Rex uma sensação de estabilidade. Cada pequeno passo, Rex, aproximando-se de Jack, respondendo a comandos e, eventualmente, brincando de buscar, marcou marcos significativos no relacionamento deles. Esses momentos de progresso não eram apenas vitórias para Rex, eram pontos de referência emocionais para Jack, reforçando a ideia de que o amor e a paciência podiam curar até as feridas mais profundas. Um dia crucial no parque encapsulou lindamente a sua viagem. Enquanto jogavam a apanhada, a alegria que irradiava de Rex fez Jack lembrar-se do cão que tinha conhecido em tempos. Foi um dia cheio de risos, ligações e o reacender dos seus laços, um momento que simbolizou a cura pela qual ambos se tinham esforçado. Jack apercebeu-se de que a sua relação não era apenas uma questão de ultrapassar o passado, era uma questão de abraçar o presente e olhar em frente para um futuro cheio de aventuras partilhadas. Ao longo da sua jornada, Jack e Rex demonstraram uma resiliência notável. Enfrentaram desafios juntos, desde o medo e a ansiedade iniciais de Rex até as dificuldades de Jack em ter paciência e compreensão. Mas, apesar de tudo, aprenderam a apoiar-se um no outro, encontrando força no seu companheirismo. A sua história serve como um poderoso lembrete da importância do apoio, não apenas entre humanos, mas também entre humanos e os seus animais de estimação. O amor que partilharam tornou-se uma tábua de salvação, guiando-os através dos momentos mais negros e iluminando o caminho para a da cura. Ao refletirmos sobre a viagem de Jack e Rex, somos encorajados a considerar o significado do companheirismo nas nossas próprias vidas, quer se trate de um cão, de um gato ou de qualquer outro animal de estimação. A ligação que partilhamos com os animais pode proporcionar conforto, alegria e cura de formas que podemos não compreender totalmente. Os animais de estimação têm uma capacidade incrível de sentir as nossas emoções, oferecendo amor incondicional e apoio quando mais precisamos. A sua presença pode ajudar-nos a enfrentar os desafios da vida, recordando-nos que nunca estamos verdadeiramente sós. Se sentiu inspirado pela história do Jack e do Rex, convidamo-lo a juntar-se à nossa comunidade. Subscreva o nosso canal para mais histórias emocionantes de resiliência e companheirismo. Faça gosto neste vídeo para mostrar o seu apoio e partilhe-o com amigos e familiares para divulgar o poder curativo dos animais de estimação. Juntos, podemos celebrar os laços incríveis que partilhamos com os nossos amigos peludos e encorajar outros a abraçar o amor e a alegria que advém destas relações. Vamos continuar a partilhar histórias que nos elevam e inspiram, recordando a todos o poder transformador do companheirismo nas nossas vidas. Obrigado por fazerem parte desta viagem com o Jack e o Rex, e esperamos partilhar mais histórias inspiradoras convosco no futuro.